Elon Musk disse que Alexandre de Moraes é um grande ditador e que tem o Lula numa coleira. Gente, isso vindo de um dono de uma Big Tech, entendeu? Um dos homens mais ricos do mundo. É uma pomba, é uma pedreira. Ah, é. E isso está deixando a base do governo, né, os aliados do governo, assim, cuspindo marimbondo. Porque, gente, presta atenção. Você falar que o cara é um ditador, entendeu? Um juiz ditador, e não é um brasileiro, não. É o Elon Musk, o dono de uma Big Tech, né? A Axis, né? Que é a X, antigo Twitter. E além de outras coisas, o homem tem uma ressonância internacional. Quando ele fala isso, é o mesmo que ele dizer assim, olha, o Lula está usando tornozeleira eletrônica. E que o Alexandre de Moraes botou tornozeleira eletrônica no Lula. É a mesma coisa. Ué, se eu estou botando uma coleira, quando você põe uma tornozeleira eletrônica, é uma coleira, mas só que é no pé, né? É uma pulseleira, é uma tornozeleira. Agora, né, com uma coleira, aí é quase dizer que o Lula é escravo do Alexandre de Moraes, porque quem usava coleira, né, ou era cachorro ou era escravo. Antigamente era assim. Então você fica imaginando o Alexandre de Moraes andando na rua com uma corrente, segurando, e o Lula atrás numa coleira. Não. É para o pessoal ficar bravo, né? É para o pessoal ficar bravo, mas o assunto é sério. Eu estou rindo aqui, mas o assunto é sério. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo 228 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. Libertas que será também. Essa é o que fica, a frase que fica na nossa bandeira de Minas Gerais, tá certo? Então, gente, quando esse empresário faz uma declaração dessa, chama um ministro, que é um juiz brasileiro, de ditador, né, do Supremo, e fala que o presidente está numa coleira e que o juiz tem a coleira na mão, gente, isso aí é motivo de investigação. E não só por parte do governo, mas aí a Comissão Cidadã de Inquérito debruçou sobre essa fala do ministro, quer dizer, do Elon Musk, porque é preciso descobrir se tem fundamento isso que ele está falando. E é isso que nós vamos fazer, tá certo? E aí eu fiz um compilado, né? Eu fiz um recorte e aí me deu trabalho, gente. Nossa! Porque, olha, para você trazer um argumento que tenta entender, entrar na cabeça do Elon Musk para dizer por que ele falou isso, porque para ele falar isso o cara tem certeza. Ele tem uma bala na agulha, ele tem uma bala de prata, certo? Senão ele não ia blefar. E aí nós vamos pesquisar. Pô, trabalho. Aí, 2 dias sem postar vídeo, pesquisando. Por isso que eu falo para vocês, não esqueçam de dar a nossa contribuição aí, né, no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, tá certo? Porque essa é a Comissão Cidadã criada para chegar à verdade e para pacificar a nação brasileira. Então vamos lá, hein? Um alarme soltou aqui. Vamos lá. Nós vamos começar essa linha de raciocínio. Quero trazer isso de forma bem didática, tá certo? Mostrando primeiro, né, o pronunciamento do Elon Musk e a repercussão disso, né? Onde que saiu essa notícia que o Lula está andando com quer dizer, com coleira, né? E o Alexandre de Moraes puxando a coleira do Lula. Vamos ver. Caso Elon Musk e Alexandre de Moraes, o empresário fez agora uma nova provocação ao ministro do Supremo. Tem poucos minutos, a gente vai colocar o que ele disse em tela. Ele repostou um áudio que diz que o X, o antigo Twitter, recebeu exigências de Moraes para suspender contas de parlamentares e jornalistas. O áudio diz ainda que não poderia ser informado que as suspensões eram por ordem judicial e que a orientação era fingir que era por conta das próprias regras da rede social.
Logo acima da mensagem, Elon Musk escreve: "Este é o cerne do problema", e questiona Alexandre de Moraes. O que você diz, Alexandre? Vamos debater isso abertamente. A CNN procurou o Supremo Tribunal Federal e o gabinete do ministro Alexandre de Moraes para comentar essa postagem recente de Elon Musk, mas ainda não teve retorno. E é o caso envolvendo o bilionário Elon Musk, porque agora Elon Musk foi lá e fez uma crítica, uma postagem fazendo ali uma referência ao presidente Lula. Conta pra gente o que ele escreveu. Nas redes sociais ele disse que o ministro Alexandre de Moraes tem o presidente numa coleira. Nessa postagem que a gente pode ver aí traduzida na tela, a gente percebe que Elon Musk faz uma pergunta: como Alexandre se tornou ditador do Brasil? E ele mesmo responde que porque ele tem Lula numa coleira. Bem, isso é grave, isso aí é digno de investigação, né? E a sociedade civil organizada aqui, né, através da Comissão Cidadã de Inquérito, vamos atrás de respostas para entender se tem fundamento isso que o Elon Musk disse. Primeiro, que esse embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes tem a ver com uma coisa de censura, né? Limitar a presença, né, de determinados assuntos nas redes sociais. E assuntos que são direcionados à questão eleitoral no Brasil, né? Essa era a tônica que estava em voga para poder justificar essas interferências na liberdade de expressão, né, de membros das redes sociais, principalmente desses que são de canais de direita. Então, para a gente entender isso, a gente tem que ir lá atrás. E nós vamos chegar naquela reunião que o Bolsonaro fez com os embaixadores. Isso tem muito a ver, tá certo? Vamos começar com isso. E aí vocês prestem bastante atenção para vocês entenderem o raciocínio, tá certo? Olha só, saiu uma matéria, né, há um tempo atrás na CNN falando assim: Fachin cometeu, quer dizer, o Bolsonaro, né, uma reação do Bolsonaro. Fachin cometeu estupro à democracia ao se reunir com embaixadores, diz Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele ficou pé da vida, né, com a reunião do Fachin com embaixadores. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem é o chefe de Estado? Era o Bolsonaro, né? O chefe de governo, o líder do governo, né? O presidente do Brasil, o presidente da República do Brasil, né? É o homem que fala a nível... A política externa tá restrita, né, ao Ministério das Relações Exteriores, né, ao Itamaraty. Quem que deve fazer essa política externa realmente é. Agora, um juiz, ainda que da Suprema Corte, mas na condição de ministro do TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, porque, na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, é um puxadinho do TSE, do STF, porque, na verdade, ela nem é legítima em termos de estrutura. Sabe por quê? Porque ela não consegue, ela não tem quadros para fazer um processo eleitoral. Ela precisa de cidadãos comuns que trabalhem como voluntário. Então, a Justiça Eleitoral, o corpo da Justiça Eleitoral, o corpo eleitoral é formado por integrantes civis da sociedade que participam do pleito, né, ajudando a organizar, fiscalizar, né, e fazer com que a coisa dê certo. Então, para você ter uma ideia, isso não é pago, isso são voluntários, né, são pessoas que se doam para essa causa. Então, um juiz desse porte, né, que não tem nem quadros para fazer uma eleição no país, precisa de milhões, de milhares, quase 1 milhão de brasileiros como voluntário, tá certo? Quer fazer uma reunião com embaixadores do mundo inteiro, de países do mundo inteiro, para falar de política eleitoral, né? É aquilo que a gente chama de mequetrefe, sabe? O juiz mequetrefe. O que é um juiz mequetrefe? Aí vou consultar aqui a nossa GoogleNet, secretária da CCI, né? O que é
Vamos lá. Mequetrefe. Aqui está a definição de mequetrefe, indivíduo intrometido, dado a meter-se no que não é de sua conta, encherido. Então é isso. O Fachin deu uma de mequetrefe. Não é da conta dele fazer reunião com embaixadores. Claro que o Bolsonaro tinha que ficar nervoso. E aí a pergunta que faz: por que o Fachin reuniu com embaixadores? Porque tudo na vida, gente, tem um motivo, tem uma explicação. O Fachin tem que vir a público explicar por que ele reuniu com os embaixadores, qual que é a motivação dele fazer isso, né? Passar por cima do poder executivo, porque ele é um poder legislativo, ele não existe essa prerrogativa do poder judiciário fazer política externa, né? Então isso aí era prerrogativa do presidente, lógico. Mas a imprensa não deu notícia para isso. E outra coisa, a gente ficou sabendo dessa reunião do Fachin com os embaixadores porque o Bolsonaro deu um grito. Porque isso não foi público. Foi quase que meio que, sabe, na surdina. Então isso é sério. Isso é muito sério. Só que a imprensa, na época, bateu no Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro falou assim: não, eu quero reunir com esses embaixadores, porque isso é competência, né, do Ministério das Relações Exteriores, né, e do Itamaraty. E eu, na condição de presidente, né, me senti ultrajado tendo um ministro de uma Suprema Corte que comanda o processo eleitoral, que nem tem quadros para fazer eleição, convidar os governadores para dizer o quê? Para atacar o presidente da República? Porque foi. O presidente da República não vai querer reconhecer as eleições, porque as eleições ele fica criticando. Então eu quero que vocês falem para o Brasil, quer dizer, para os países de vocês, para os chefes de Estado de vocês, que assim que sair o resultado das eleições, que é para vocês reconhecerem as eleições. Entendeu? Você está entendendo? Isso é que é grave. Agora eles falaram que a reunião do Bolsonaro com os embaixadores era coisa grave. Não, era prerrogativa do presidente. E aí ele ainda fez isso de forma pública, transparente e na agenda da do governo. E transmitido ao vivo. Não foi nada escondido. Tá certo? E ainda convidou o Fachin, o Barroso, o Alexandre de Moraes, qualquer um do Supremo para participar dessa reunião com os governadores, para colocar os embaixadores, para colocar os pingos nos is. Cadê que eles foram? Não foram. Outra gravidade. Além de fazer a coisa escondida sozinho, e aí quando o presidente faz de forma pública, transparente, dentro da agenda de governo, aí a mídia cai para cima, isso é um ponto. Então, isso tudo tem a ver, nós vamos entender isso. Então vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, cumpre o que promete. Na reunião de ontem com embaixadores estrangeiros, colocou em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. A reunião no Palácio da Alvorada foi transmitida ao vivo pela TV Brasil. Dezenas de embaixadores participaram do que foi uma espécie de palestra de Bolsonaro. A apresentação seguiu o roteiro de um PowerPoint. Toda a fala foi baseada no inquérito da Polícia Federal sobre o suposto ataque hacker ao TSE durante as eleições de 2018. Nós queremos confiança e transparência no sistema eleitoral brasileiro. Nós queremos democracia de verdade. Agora, eu estou sendo acusado o tempo todo, Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, como uma pessoa que quer dar o golpe. Eu estou questionando antes, porque temos tempo ainda de resolver esse problema. As reações foram imediatas. O ministro Edson Fachin rebateu as acusações e chamou o episódio de encenação. E precisamos nos unir e não aceitar, sem questionarmos, a razão de tanto ataque institucional e também ataques pessoais. A pré-candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet, foi enfática. Publicou nas redes sociais que o país passa vergonha internacional com a convocação do presidente a embaixadores, utilizando meios oficiais e públicos para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Ela reiterou a confiança na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse numa rede social que a segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo não podem ser colocadas em dúvida. Aí eu faço uma parte, sabe por quê? Porque a Tebet, na época que estava votando o voto impresso, que tinha aquele projeto, era uma que estava defendendo arduamente, porque ela não tinha segurança na urna eletrônica. Na época, que a Dilma ainda era presidente, entendeu? E aí queriam votar o voto impresso, aí foi para o Congresso, né? Ela defendeu, tem vídeo dela falando isso, eu nem vou colocar aqui porque não vale a pena dar cartaz, entendeu? E o senador, né, o Pacheco, diz que não pode colocar em dúvida. Ora, não pode colocar em dúvida? É igual uma seita religiosa que você tem que... isso aí é um dogma, você tem que acreditar, você não pode colocar em dúvida, você não pode questionar. Pacheco, faça favor, né, Pacheco? Vamos continuar vendo. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, preferiu o silêncio sobre os ataques de seu aliado ao sistema eleitoral brasileiro. O jornal The New York Times disse que Bolsonaro elevou suas alegações de fraude eleitoral de uma questão de política doméstica para a política externa. Peraí, tá vendo como é que é invertido? O Bolsonaro fez isso. E quando o Fachin fez isso, não foi levar uma questão doméstica, né, para uma questão externa, de política externa. E o Fachin tinha prerrogativa para isso? Não tinha. Mas aí, entendeu? É o pessoal dos democratas lá botando lenha na fogueira, entendeu? Tem a ver com isso também. Vai vendo. Ontem, no Jornal da Cultura, o cientista político Leonardo Sakamoto chamou o encontro de micareta política, paga com recursos públicos em edifício institucional e dentro da agenda oficial do presidente. Tá vendo? De forma pública, dentro da agenda oficial, nada escondido. E convocou o Fachin, ele que não quis ir, entendeu? Convocou os governadores e o Fachin, ele que não quis ir. Já o Fachin fez isso fora de uma agenda. Isso aí não estava certo. Fachin tem que se explicar. Até hoje fica essa pergunta. A sociedade civil quer saber por que ele quis fazer isso. Nós vamos chegar lá. Acho que ele queria passar uma mensagem para quem? Para o eleitor brasileiro. Olha, o Brasil vai ter um golpe, não sou eu. Vai ser um golpe dado pela justiça, que não quer fazer a transparência. Em 2014, tivemos eleições. No segundo turno, o PSDB duvidou da lisura das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB, que as urnas são inauditáveis. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende ou o que é que o senhor pretendeu com isso? Prestem bem atenção agora. Essa fala do presidente Bolsonaro vai alertar para a questão da fala do Elon Musk sobre o Alexandre de Moraes manter o Lula numa coleira. Presta atenção. Eu quero é transparência nas eleições. Vocês, com toda certeza, não leram o inquérito de 2018 da Polícia Federal, que inclusive está inconcluso. Houve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto o inquérito pela Polícia Federal para apurar a fraude, que obviamente, se houve fraude, eu ganhei, quem fraudou seria eu. Imediatamente a Polícia Federal pediu os logs, as impressões digitais do que ocorreu nas eleições de 2018. O TSE podia ter informado no mesmo dia, mas 7 meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. Entenderam? A turma da CCI aí? Os logs das eleições de 2018 foram apagados pelo Supremo. Seria isso ocultação de provas do crime? Se tinha um crime, que houve uma denúncia e a Polícia Federal foi investigar, houve fraude nas eleições de 2018. A Polícia Federal foi investigar, de repente, os logs das urnas, que eram a prova material do crime, o próprio TSE apaga. 7 meses depois, tá bom.
Então, preste atenção. O Alexandre de Moraes era o ministro da Justiça do governo Temer, né? Eu vou pegar um vídeo aqui. Nós vamos lá, né, nessa data aqui. Vamos pegar aqui uma fala do Alexandre de Moraes aqui. Cadê? Espera aí. Vou achar aqui, gente. Um momentinho. Aqui, ó. Vou pegar um pedacinho dessa matéria que vocês vão ver. Isso é muito importante, viu, gente? Isso é muito importante porque isso aqui é um link. Alexandre de Moraes era ministro da Justiça na época. Teve uma denúncia contra ele. Não sei se foi o pessoal do PT que fez, a Polícia Federal do PT que fez. Só sei que a turma foi para cima dele. E aí ele teve que se explicar publicamente. E aí tem uma cena que eu quero chamar a atenção para vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Tá certo? Vamos lá. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, causa um novo constrangimento ao governo. Ele teria recebido, na época em que trabalhava como advogado, 4 milhões de reais de uma empresa investigada por lavagem de dinheiro. A Operação Acrônimo é um novo problema sobre a mesa do ministro da Justiça. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes, que é chefe da Polícia Federal, aparece em documentos apreendidos há um mês e meio pelos investigadores da PF nos escritórios da empresa JHSF, uma das 24 suspeitas de lavagem de dinheiro num grande esquema de fraudes em financiamentos de campanhas eleitorais. Alexandre de Moraes nega que tenha recebido 4 milhões de reais pelos serviços prestados e que tenha havido qualquer irregularidade. Em nota, Alexandre de Moraes protestou contra o que chama de tentativa de criminalizar o exercício da advocacia, segundo ele, um direito consagrado e garantido pela Constituição. Bem, essa matéria eu resgatei, né, que é de 2017. Quando ele era ministro da Justiça. Bem, se a gente pensar, o Lula foi preso, né, quer dizer, o Moraes foi para o STF, né, no STF, 22 de março de 2017. O Lula foi preso em 7 de abril de 2018, tá certo? Pela Polícia Federal, porque a Lava Jato é um papel da Polícia Federal, tá certo? Quem estava na Polícia Federal em 2017, braço direito de Alexandre de Moraes, né? Vocês não viram, não? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Passou batido? Vamos lá. Presta atenção. 4 milhões de reais de uma empresa investigada por lavagem de dinheiro. Olha lá. Aquele senhor que vem atrás do Alexandre de Moraes, que entra como se fosse o braço direito do Alexandre de Moraes, é o atual diretor-geral da Polícia Federal do governo Lula. Presta atenção. Quando o Alexandre de Moraes era ministro da Justiça, ele comandava a Polícia Federal. E esse policial aí, ó, esse delegado aí, ó, esse senhor, já era braço direito do Alexandre de Moraes no governo Temer. Ou seja, quando o Lula foi preso, esse senhor aí estava na Polícia Federal e era braço direito do Alexandre de Moraes. E aí, agora o Lula é solto, mas esse aí foi indicado para ser o diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, é o braço direito de Alexandre de Moraes. Não é o braço direito do Lula, porque quando a Polícia Federal prendeu o Lula, foi no governo Temer. E esse senhor, que hoje é o diretor-geral da Polícia Federal, né, era o braço direito do ministro da Justiça, na época do governo Temer. Então, o Lula não manda nada na Polícia Federal. Quem manda é o Alexandre de Moraes. Porque, ué, o cara que prendeu ele. Então, quando o Alexandre de Moraes fala que agora tá, quando o Elon Musk fala que o Lula está numa coleira, aí você começa a ligar esses fatos. Falei, pô, então a Polícia Federal
está na mão do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes tem, né, esse seu braço direito, que foi na época que ele era ministro da Justiça, prendeu o Lula. Tá. E aí você tem essa fala do Bolsonaro. Essa fala é muito importante. Isso no debate da Globo. Presta atenção. Vamos lá? A transparência. Em 2014, tivemos eleições. No segundo turno, o PSDB duvidou da lisura das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB, que as urnas são inauditáveis. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende ou o que é que o senhor pretendeu com isso? Eu quero é transparência nas eleições. Agora ele vai falar, presta atenção, hein? O Bolsonaro vai falar. Na época ele não sabia do que se tratava, não. Até eu já vi entrevista dele sobre isso, mas a gente tem agora uma noção clara sobre isso. O tempo é o pai da verdade. Vamos ver. Vocês, com toda certeza, não leram o inquérito de 2018 da Polícia Federal. O inquérito de 2018 da Polícia Federal. Olha lá, a Polícia Federal do governo Temer, da qual Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça. E esse senhor aí, que estava ali como braço direito dele, entrando junto ali para fazer uma coletiva, hoje é o delegado, né, é o diretor-geral da Polícia Federal. Então, quer dizer, continua o Dantes como hoje. Como é que é? Tudo Dantes no castelo de Abrantes. Não é isso que eles falam? Sei lá como é que é. Então, olha a preocupação quando o presidente fala. Pretendeu com isso? Eu quero é transparência nas eleições. Vocês, com toda certeza, não leram o inquérito de 2018 da Polícia Federal, que inclusive está inconcluso. Houve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto o inquérito pela Polícia Federal para apurar a fraude, que obviamente, se houve fraude, eu ganhei, quem fraudou seria eu. Imediatamente a Polícia Federal pediu os logs, as impressões digitais do que ocorreu nas eleições de 2018. O TSE podia ter informado no mesmo dia, mas 7 meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. Bem, agora você raciocina comigo. O Elon Musk falou que o Lula, né, que o Alexandre de Moraes tem um Lula numa coleira e que a Polícia Federal descobriu a fraude em 2018. Depois apagou as provas. Nisso, o Alexandre de Moraes vai para o Supremo. E no Supremo, ele tem noção do que aconteceu. Ele descobriu como é que foi que o seu partido anterior, o PSDB, junto com o seu padrinho Geraldo Alckmin, levou 4 boladas nas costas do PT nas eleições passadas. Ao invés dele colocar a boca no trombone, entendeu? Denunciar a fraude, ele não fez isso. E as provas do crime, segundo consta, né, a fala do Bolsonaro, foram apagadas. Olha a gravidade. Então, se tinha um esquema de fraude que vinha acontecendo ao longo dos anos, derrotando o PSDB nas eleições presidenciais, esses ministros que foram indicados por Lula, que são perto de 6 ou 7, eram coniventes. O que o Alexandre de Moraes teve na mão? Ele falou, olha, eu tenho vocês na minha mão, porque eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E aí, o Elon Musk pergunta assim, por que o Alexandre de Moraes virou esse, né, chegou a virar um ditador, um grande ditador? Porque ele tem os ministros do Supremo na mão dele, por causa dessa informação que ele conseguiu na época com a Polícia Federal, sobre a questão das urnas eletrônicas. Tá. E por que ele não divulgou isso? Por que isso não virou notícia? Abafaram, 7 meses depois. Porque o Bolsonaro era o presidente. E o PSDB
tinha ficado com 4, pouco por cento na eleição contra o Bolsonaro, que era o Alexandre, que era o Alckmin, né? Ex-governador do Rio, governador de São Paulo. Então, para o Alexandre de Moraes, não era interessante que essa notícia vazasse, porque ia fortalecer a direita, ia fortalecer Bolsonaro. Porque ia cair PT, ia cair PSDB, ia cair o ministério, esses ministros todos. E isso poderia virar um caos, né? E isso aí ia beneficiar o Bolsonaro, que era um cara que questionava o processo eleitoral. Antes o PSDB questionava. Depois parou. Parou por quê? Por que parou? Então, aí o fato de tirar o Lula da cadeia, aquele que prendeu, tirar o Lula da cadeia e colocar o Alckmin de vice, seria quase como falar assim, olha, você vai ter uma liberdade condicional porque você, né, contribuiu para que essas fraudes acontecessem? Essa é uma pergunta, né? O povo quer entender por que o Supremo deu um cavalo de pau no sistema jurídico para descondenar um condenado em 3 instâncias, não é? Então, a gente entendendo isso, a gente vai atrás dessa informação. O que o Alexandre de Moraes tinha na sua manga, qual é a carta que ele tinha na sua manga para poder pegar, né, esse prestígio todo? Ele tinha isso, ele tinha o Lula na coleira, é o que o Elon Musk disse. Então vamos entender. Aí, depois dessa, nós vamos passar para essa aqui, ó. Vamos entender isso aqui, ó. Esse é o log das urnas eletrônicas. Presta atenção. Espera aí. Ó, esse é o log das urnas eletrônicas das eleições de 2022. Esses arquivos chegaram na mão do pessoal do PL. O arquivo que na época da Polícia Federal com relação às eleições de 2018, né, o STF apagou. Então não foi possível mais para o Bolsonaro, né, ou para a justiça, ou para a população, saber o que aconteceu naquelas eleições. Esse arquivo é importante porque esse arquivo ele vem de dentro da urna eletrônica, tá certo? Ele funciona como a caixa preta da urna eletrônica. Ele fala a hora que a urna foi aberta, a hora que o primeiro eleitor votou, e assim sucessivamente, até a hora que o último eleitor votou. Tudo isso está registrado nesses logs das urnas. E quando a Polícia Federal colocou os olhos nesses logs nas eleições de 2018, e o Alexandre de Moraes tinha a Polícia Federal, né, sob o seu controle, ele teve acesso a essa informação. Então, essa informação deu poder para o Alexandre de Moraes, que condicionou a saída do Lula da cadeia para disputar as eleições com o seu padrinho de vice, o Geraldo Alckmin. Aí fez aquela toda, né, tirou o Geraldo Alckmin do PSDB, colocou no PSB, né, aproximou e pai e tal, fez. Então, a gente quer chegar no entendimento para onde, o que Elon Musk tem para poder chegar a essa conclusão, né? Então, vamos lá. Aí nós vamos ver o seguinte, ó, presta atenção. O que nós fizemos? Nós começamos a trabalhar. Nós fomos trabalhar no Manual do Mesário, para entender, entendeu? A Comissão Cidadã de Inquérito se debruçou sobre o Manual do Mesário. Eu até vou mostrar aqui, ó, que nós imprimimos o Manual do Mesário, né, das eleições de 2018, 2022. Está aqui, ó. Está aqui na minha mão, ó. Tá vendo? Ó? Manual do Mesário, eleições 2022. Aí nós vamos entender o que conta nesse manual, certo? Aí nós percebemos o seguinte:
Na página 17 do Manual do Mesário, disponibilizado no site do TSE, fala sobre biometria não reconhecida após a última tentativa. Ou seja, quando o eleitor vai colocar o seu dedo na digital e a digital dele não é reconhecida, o que acontece? Aí vai. Item 1. Se não houver identificação biométrica após a última tentativa, o presidente deve conferir se o número do título digitado no terminal do mesário corresponde à identificação da pessoa. Segundo, depois de confirmada a identidade da eleitora ou do eleitor, o presidente da mesa deve perguntar-lhe o ano de nascimento para digitá-lo no terminal do mesário. Esse item 3 aqui, ó, que é a falha do sistema. Se o ano informado corresponder àquele cadastrado na urna, o presidente posiciona o próprio dedo polegar ou indicador no sensor biométrico para atestar o procedimento. Ou seja, se o eleitor não consegue abrir a urna com a sua digital, porque não reconheceu o sistema, o mesário põe a digital dele. E a digital dele é que abre para o eleitor votar. O que significa que o mesário tem poder absoluto sobre a urna eletrônica. Ele pode entrar na urna eletrônica e votar para qualquer eleitor que está ali cadastrado. Ele pegando o número ali do título, ele pode fazer esse voto no lugar do eleitor que não compareceu. Tá certo? Então, vamos entender isso aí. Vamos para a próxima página. Na página 11, eu fui entender por que a digital do mesário tem essa prerrogativa. E no manual do mesário fala: registro de mesário e mesárias e mesários. Depois da emissão da zerésima e do resultado do resumo da zerésima, o sistema habilitará o registro de mesárias e mesários. No terminal do mesário aparecerá a seguinte mensagem: registrar mesário? Confirma. Prosseguir. No terminal do mesário, deve-se digitar o número do título da mesária ou do mesário presente apenas e apertar a tecla confirma. Então, ele coloca o título dele lá, o mesário, e aperta a tecla confirma. Esse item 2, ó, que é o pulo do gato. Pressionar no sensor o dedo polegar ou indicador da mesária ou do mesário que está sendo registrado. Nessa hora, ele cadastra a sua digital. E aí, a sua digital é como se fosse a chave do cofre. Ou seja, a chave para abrir a urna eletrônica. Aí, item 3. Pressionar novamente a tecla confirma para o registro do título eleitoral dos demais mesários presentes. Esse item 4, que é muito curioso, porque aqui tem algo que é contraditório e fala: após o registro do título de todos os mesários presentes, aperte a tecla corrige para encerrar os registros e aguardar o início da votação. Gente, quando você aperta a tecla corrige de qualquer painel, você vai fazer um pagamento no banco, você vai no caixa eletrônico, quando você aperta corrige, o que acontece? Você anula o processo, tá certo? Você tem que fazer de novo. E já nessa questão do mesário, quando ele termina o cadastro da digital dele, ele aperta a tecla corrige. Que significa o quê? Que apagou o que fez? Apenas registrou a sua digital e apagou? Porque é o que acontece no caixa eletrônico, né? Se você aperta corrige, cancela tudo, o que você colocou. E aí, fica o registro da digital dele, mas o procedimento fica como se fosse cancelado, como se não aconteceu. Aí a digital dele fica ali, com o poder de abrir a urna. Então isso chamou a atenção. Aí um outro item também, nós fomos para a página, essa página aqui, ó, a página 20 do Manual do Mesário disponível no site do TSE. Encerramento da votação. Aí no item 1, caso haja pessoas na fila, a mesária ou o mesário entregará senhas de acesso à sessão, começando pela última até chegar à primeira.
O que isso significa? Significa que, ao dar às 17 horas, encerra-se o período eleitoral para o eleitor, mas não encerra-se o período eleitoral para o mesário. Por quê? Porque se tiver alguém na fila, você entrega a senha e espera todos votarem para depois você fechar. Ou seja, não tem hora para fechar. E aí o mesário pode ir votando até às 11 horas e 59 minutos do dia da votação, porque não tem hora para encerrar, tá certo? E aí fala, presta atenção, no item 2. Após o voto da última pessoa com senha, o presidente iniciará o procedimento de encerramento da votação, tá certo? Aí, no terminal do mesário, o presidente digita o código do encerramento e aperta confirma para aparecer a mensagem, tá certo? O presidente aperta novamente confirma, aparece a mensagem, encerramento de votação. Então, o que a gente entende? Se o mesário tem a sua digital e ele pode abrir a urna para qualquer eleitor votar, inclusive ele mesmo, ser mesário é um negoção, tá certo? Quem conhece essa facilidade, vamos supor que o PT queira aparelhar todo, né, o sistema de votação, colocando a militância lá. Como é que ele faz isso? O presidente, quer dizer, o juiz da sessão eleitoral daquela comarca vai selecionar os mesários que vão trabalhar na sessão eleitoral. Como é que ele faz isso? Ele consulta lá no cadastro lá de eleitores de São João do Rei, daquela comarca, daquela zona eleitoral, e vai pegar um eleitor que é dali, ou próximo dali, entendeu? Para trabalhar na sessão eleitoral. Era assim. Depois do governo Lula, o primeiro mandato do governo Lula, no primeiro ano, né, logo na primeira eleição para prefeito, né, que 2 anos depois é para prefeito, o PT criou, a administração do PT criou um programa que chama Mesário Voluntário, tirando do juiz da comarca a prerrogativa de selecionar os integrantes que vão trabalhar nas sessões eleitorais. E aí, o voluntário é aquele que se apresenta. Então, em vez de vir de cima para baixo, do juiz para escolher os mesários, não. Os mesários vão surgindo e aí os juízes vão aproveitando esses mesários voluntários. E aí pode ser que a militância do PT, né, treinada para isso, tenha chegado lá. E ele, com a digital dele, ele é dono da urna eletrônica, poder absoluto. E como não tem horário para encerrar, ele fecha a sessão e pode ficar. Tem fiscal? Tem. Sei lá se tem. Tá certo? Vamos lá. Aí nós vamos chegar, vou trazer outro assunto aqui que vai ajudar a gente a entender isso. Presta atenção. Olha só. Matéria do Estado de Minas. Houve recorde de pessoas inscritas para trabalhar nessas eleições e o número quase que dobrou entre 2018 e 2022. Entendeu? Quer dizer, quando o Bolsonaro era presidente, quer dizer, candidatou para presidente, aumentou muito o número de pessoas querendo participar de mesário. Tá certo? E na eleição de 2022, dobrou o número de voluntários. Entendeu? Porque aí você já tinha o PT junto com o PSDB participando da mesma chapa. Antes era o PT contra o PSDB. Entendeu? Então, olha que coisa curiosa. Então, vamos avançando aqui, para vocês entenderem. No estado de Minas, matéria de Júnior Oliveira, especial do estado de Minas, 30 de novembro de 2022. 30 de novembro de 2018, às 17h05. Entendeu? Aí, a quantidade é 93% maior que a observância em 2018. Espera aí, vamos pegar aqui, vou pegar esse aqui primeiro. Dada a repercussão do conteúdo na internet, o próprio TSE desmentiu a mensagem em publicação na sua página Fato ou Boato.
De fato, houve recorde de pessoas inscritas para trabalhar nessas eleições. O número quase dobrou de 2018 e 2022. A Justiça Eleitoral informa que conta com mais de 830 mil mesários voluntários para as eleições deste domingo, 2 de outubro, todo o país. Tá certo? Aí está aqui, ó. A quantidade é 93% maior que a observada em 2018, quando cerca de 430 mil mesários compareceram às sessões eleitorais. Já o aumento registrado entre as eleições municipais de 2020 e as gerais de 2022 é de 23%. A Justiça Eleitoral atribuiu o crescimento gradual de mesários voluntários desde 2016 a uma grande campanha de divulgação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, intensificada diante da pandemia. Então, no total, 1,7 milhão de mesários foram nomeados para comparecer às sessões eleitorais neste ano. Desses, só 52% foram convocados pela Justiça Eleitoral e 48% se candidataram para atuar voluntariamente no dia da eleição. Tá certo? Ou seja, como a gente estava prevendo que existia uma certa parcialidade da Justiça Eleitoral para um determinado candidato, é claro que a gente entende que esses cargos foram ocupados, né, de forma não republicana. Esse é o entendimento. Aí vamos continuar avançando. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Espera aí, volta para mim aqui. Aí vamos nas eleições para prefeito, tá certo? Aconteceu um fato curioso, porque, preste atenção, em 2018, os logs das urnas foram apagados, tá certo? Ou seja, aquela prova de fraude que a Polícia Federal identificou, né, as provas sumiram, né? E aí, tinha eleição em 2020 para prefeito. Esses logs iam ser computados novamente. A coisa ia acontecer normalmente. Mas olha as notícias que circularam na época. Vamos então relembrar o que aconteceu aqui durante esse domingo de eleições. Teve um ataque ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Para reforçar a segurança, desligou um dos servidores. O sistema da urna, ele funciona da seguinte maneira. Quando acaba a votação, eles pegam ali uma mídia que está dentro da urna, gravada com todas as informações, e levam ao centro, onde eles colocam essa mídia criptografada numa rede exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral. Não é essa internet que a gente costuma usar. E aí todos esses dados são transmitidos para o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal tenta tranquilizar quanto a isso. Então, essas informações que saem da urna, elas ficam ali expostas, né, para as pessoas acompanharem, mas é claro que a gente também observa uma situação muito diferente relacionada a esse sistema do tribunal, que sempre foi um sistema muito seguro e que agora apresenta uma instabilidade nessa apuração. Não é curioso? Tá certo? Ou seja, saiu do ar. Ah, é tão seguro? Tá. Saiu do ar. E aí pergunto, cadê os logs das urnas de 2020? Hein? Tem esses logs? Tá. Aí passou um tempo. Ah, como é que nós vamos responder a isso? Vem outra notícia cabulosa. Acompanhe. Por isso que eu falo, gente. Vocês precisam desses canais independentes. Porque eu admiro aqueles que têm uma inteligência acima da mídia. Você não pode ir só pela mídia, entendeu? Você tem que ter um olhar crítico. E a Comissão Cidadã de Inquérito, que quer pacificar o país, tem essa qualidade de buscar um olhar crítico. Então, aquela fala do Elon Musk, que o Lula está com uma coleira, despertou a gente, né, um estalo de Vieira. Vamos atrás. Onde ele tirou essa ideia, essa informação? Se isso procede ou não, porque ele é um homem que tem informação privilegiada, nós não temos, então nós temos que sair procurando para ver se a gente identifica. Olha a notícia cabeluda que apareceu na época. A Polícia Federal prendeu hoje em Portugal um suspeito de invadir sistemas do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, durante o primeiro turno da eleição municipal no dia 15 de novembro. A operação teve apoio da Justiça Portuguesa.
A prisão do hacker português, conhecido como Zambrius, de 19 anos, foi feita em cooperação com a Polícia Judiciária de Portugal. O hacker já estava em prisão domiciliar por outros crimes cibernéticos. Aqui no Brasil, a Polícia Federal cumpriu em São Paulo e Minas Gerais 3 mandados de busca e apreensão entre investigados brasileiros. Em comunicado, a Polícia Federal disse que um grupo de hackers portugueses e brasileiros, liderados por um cidadão português, foi responsável pelos ataques aos sistemas do TSE no primeiro turno da eleição municipal, em 15 de novembro. Segundo o TSE, o ataque expôs apenas informações administrativas, sem relação com dados eleitorais que não foram acessados. O tribunal informou que suspendeu todos os acessos remotos e que vai retornar gradativamente depois de fazer uma verificação de segurança. Os hackers comemoraram o ataque com uma ilustração nas redes sociais. Que hacks? Quem são esses hacks? Não apareceu o hack. Não apareceu nem o nome do hack, ainda mais lá em Portugal. O que eles comem? O que eles pensam? O que eles vestem? O que eles fazem? Por onde eles andam? Onde eles estão? Quem são esses hackers? Não é uma notícia vaga? E os logs das urnas de 2020? Onde estão? Tá certo. Então, a necessidade do Elon Musk de cobrar uma explicação do Alexandre de Moraes, por que ele tenta cercar as redes sociais? Porque essa informação, que talvez seja a informação privilegiada que ele tinha e que fez com que ele tivesse o Lula sobre uma coleira, a mando dele, né? Ele controlando o Lula, né? Essa informação não podia vazar. Então tinha que cercar as redes sociais. Não podia criticar a urna eletrônica. Era crime, era fake news. Então, essa preocupação do Elon Musk, entendeu? Em tentar entender por que o Alexandre de Moraes tem essa fobia com relação às redes sociais e tenta cercar essas informações. Porque ele não quer, talvez, que se chegue a essas conclusões que a Comissão Cidadã de Inquérito está tentando chegar. De que ele descobriu, através da Polícia Federal, o esquema, né, que fraudou as eleições nas 4 campanhas do PSDB que perdeu, e aí ele estava puto com isso, né? Embora ele tivesse chateado, ele não quis detonar o pessoal e entendeu que poderia fazer parte disso. Esse é um raciocínio que dá dano moral para o Elon Musk, falar, se o mundo souber disso é um problema, mas nós brasileiros queremos a pacificação, buscamos a verdade, queremos entender isso. Por que o Lula que foi preso foi solto pelo mesmo que prendeu? Porque aqueles que eram antagônicos, Lula e Alckmin, eram rivais, o outro falava assim, quer voltar à cena do crime, entendeu? Se juntaram. Então essas explicações podem estar nesse entendimento, tá certo? Agora vamos avançar para mais uma matéria aqui. Essa matéria é interessante. Nas eleições de 2022, presta atenção. A Mônica Bergamo falava agora há pouco no horário local sobre a importância das disputas nacionais pelo Senado, né? Pela nova composição, um terço, né? O Senado ele se torna muito importante porque os 54 senadores seguirão lá, mas vai ter uma renovação de 27 senadores, né? Então há uma expectativa grande de no Nordeste serem eleitos, nos 9 estados, praticamente todos os candidatos que apoiariam um eventual governo Lula, né? Essa informação é muito importante, gente. É muito importante. Essa jornalista, o que ela disse? Ela disse que no Nordeste existe uma possibilidade de eleger todos os deputados, todos os senadores dos 9 estados e que vai dar base de apoio para o Lula no governo. Ou vai dar possibilidade de eleger o presidente do Senado que vai blindar o STF. Entendeu? Para o STF continuar fazendo esse abuso de autoridade contra as redes sociais, tentando blindar, né, essas informações que não podem ser vazadas.
Então, esse entendimento que ela cita o Nordeste, porque a coisa acontece no Nordeste, e aconteceu em 2018, e a fraude que foi descoberta em 2018 pela Polícia Federal e os logs desapareceram, porque em 2018 renovou-se 2/3 do Senado, e essa renovação, se houve fraude, porque o Senado é um voto majoritário. O mesário pode votar várias vezes para o mesmo candidato ao Senado e fazer com que esse Senado saia em vantagem com relação ao outro. E no Nordeste isso pode ter sido feito em grande escala, e aí o Pachequinho consegue ser presidente porque esse sistema que está implantado e que conseguiu fazer com que o Senado elegesse maioria, mantém o Pachequinho para não deixar, entendeu, que alguém vá para cima do Supremo, para o Supremo barrar essas informações do que aconteceu nas eleições de 2018 e que os logs foram apagados, mas que em 2022 os logs não conseguiram ser apagados a tempo e que a população teve acesso e que parte dos auditores do PL teve acesso e entendeu todo o processo que aconteceu. E aí fica essa briga de cercar a opinião pública. Não pode vazar essa informação. Essa é a briga do Elon Musk. Então vamos continuar entendendo aqui. Vamos ver o que vem agora. Vamos aqui, peraí. Tá. Agora aqui, ó. Mais um indício do que eu estou falando aqui tem fundamento. Presta atenção. Eu acabei de receber aqui a resposta do TSE a uma série de pedidos em caráter urgentíssimo, né? Feitos pelo Exército. Eu tive o acesso detalhado. Entre os pedidos havia a lista de documentos relacionados ao primeiro e segundo turno das eleições de 2014 e 2018. E a resposta técnica do TSE está aí na sua tela. Já a resposta está abaixo, Edu. As entidades fiscalizadoras do processo eleitoral, nos termos da resolução tal, não possuem poderes de análise e fiscalização de eleições passadas, não lhes sendo permitido, não lhes cumprindo papel de controle externo do TSE. Gente, isso é muito importante. Atenção, a defesa tinha pedido uma série de coisas. Entre essa série de coisas, dados de eleições passadas, de 2014 e 2018. O TSE responde: as entidades fiscalizadoras do processo não possuem poderes de análise e fiscalização de eleições passadas. Por que não? Por que não? O povo quer saber, não é transparência? Por que essas informações não podem ser passadas? E quem estava pedindo era o Ministério da Defesa. É uma questão de segurança nacional. Se nós temos um problema no processo eleitoral, é preciso saber qual que é para resolver. Bolsonaro tinha essa preocupação. Mas olha a vontade de não mostrar. Olha a falta de transparência. E aí cerca as redes sociais também para que as informações não vazem. Tá certo? Agora você vai descobrir por que essas opiniões não podiam ser vazadas. Tá certo? Preste atenção. A urna eletrônica veio exatamente acabar com essa corrupção que havia. E foi sendo aperfeiçoado. Biometria, que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia. Mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é o rolo? Olha, o que eu estou entendendo que aconteceu é o seguinte: o TSE
adotou o seguinte método: quem fez biometria chega lá na maquininha, bota o dedo e aparece os seus dados. Quem não fez a biometria, o TSE importou de outros órgãos as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com outro, faz com outro, faz com outro. Lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Você sabia que no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições do ano passado, aconteceram mais de 4 milhões de votos após o horário eleitoral, acredita? Nope. Nope. Se nós tínhamos 60 milhões de votos para o Lula, 58 para o Jair Bolsonaro, faz as contas. Então, hein? Para onde será que foram esses 4 milhões de votos? Pensa comigo. Gilmar Mendes, ministro do STF, o mais veterano, e explica esse negócio aí. Como é que vocês entendem que isso exista? O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Como é que você descobriu esse negócio do mesário pianista, Gilmar Mendes? Fala aí para a nossa audiência. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Agora, Flávio Dino, você que está começando aí no STF, explica para a gente, é possível acontecer mais de 4 milhões de votos depois que encerra as votações, que fecha a zona eleitoral? O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Alexandre de Moraes, o que você tem para falar sobre isso? Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Ah, entendi. Então o problema é da pessoa. Mas será possível que a gente pode auditar esse sistema eleitoral e descobrir para onde foram esses 4 milhões de votos que aconteceram após o fechamento das sessões eleitorais? Vamos consultar então o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. Ô Barroso, é possível a gente auditar a urna eletrônica? Fala pra gente. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. Conseguimos concluir esta semana o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito sobre a questão do mesário pianista. Então você passa o olho rapidinho para você ver. O que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram após o horário de encerramento das votações? Pega o seu celular, envia o Pix para nossa chave jpnoticias@gmail.com. A gente recebendo esse recibo no nosso celular, a gente na mesma hora envia para você o relatório em forma de PDF e você vai ter esse relatório aí no seu celular. Você pode levar numa gráfica, né, e pedir nesses negócios de xerox aí
para fazer o seu relatório e você vai ter o seu relatório em mão. E aí você vai entender, vai estudar e vai entender o que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram depois do período eleitoral. Agora é importante vocês o quê? Compartilhar, tá certo? Já sabe a chave Pix, é só compartilhar. Tá bom, gente? Então é isso, gente. O que o Elon Musk tem? Será que ele tem essa informação e ele vai jogar isso para o mundo? E nós vamos ficar com um carão, porque a gente não conseguiu resolver esse problema aqui entre a gente? Então a Comissão Cidadã de Inquérito, que já está no seu vídeo 228, que nasceu para isso, são 1000 membros que participam de forma virtual, tá certo? Participam comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo nos nossos canais João Paulo Guimarães no Facebook, ou TV Del Rey, ou TV Del Rey 4 no YouTube, tá certo? E contribuindo aqui na nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, porque ninguém faz nada sozinho, tá certo? Eu sou o presidente, mas eu não trabalho sozinho. Eu dependo dos Pix para poder manter, né, as despesas do nosso trabalho aqui, que, como você viu, é um trabalho difícil e árduo, né? Mas é importante porque a gente quer pacificar o país. Aquela multidão de brasileiros que foram às ruas, depois de das eleições de 2022, pediam explicação, eles queriam entender. Eles estavam ansiosos por uma resposta do TSE. E como o TSE se negou a dar respostas e fez tudo para que as respostas não chegassem até os brasileiros, nós criamos essa Comissão Cidadã de Inquérito para chegar até essa verdade e trazer para vocês, brasileiros. Porque a gente quer que o brasileiro volte a ser, né, uma pessoa tranquila, pacífica, que o namorado converse com a namorada, que o pai converse com o filho, que o professor converse com o aluno, entendeu? Que o primo converse com o primo, que o amigo converse com o amigo. A gente tem que pacificar essa nação. E esse é o caminho da simplicidade. Eu deixei meu trabalho de camelô, podia estar aí vendendo meus joguinhos, para ficar por conta disso. E o Elon Musk sabe disso. Ele pode jogar essa bosta no ventilador para o mundo inteiro, ou a gente pode resolver isso aqui, entre a gente. É simples. Põe as cartas na mesa, assim como a CCI fez, tá certo? Então tá bom. Obrigado por aqueles que continuam contribuindo, compartilhando, tá certo? E dando apoio aqui na nossa chave jpnoticias@gmail.com. Qualquer pingadinho que está chegando aqui, gente, está fazendo a diferença. Você está fazendo história, você está fazendo a diferença. Nós somos a diferença, tá certo? Essa iniciativa é pioneira, tá certo? E ela aconteceu dentro da rede social. Está aí talvez o entusiasmo de Elon Musk, de garantir que a sociedade brasileira tenha a prerrogativa de ter liberdade para agir nas redes sociais, porque eles têm responsabilidade, maturidade para fazer isso. Então, ele não vai abandonar o Brasil, esse mercado grandioso, porque é um mercado que conhece e sabe trabalhar a rede social. Nós ficamos especialistas nessa comunicação, tá certo? Então, para você que tem uma inteligência acima da mídia, meu abraço. Fique com Deus e aí, pode pingar o que você quiser. Quanto que vale essa informação? Um beijo, um abraço e fiquem com Deus.